Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2024 do Fiagro Snag 11. A gente vai ver aqui algumas características desse Fiagro, tá? Qual foi o desempenho dele aí no mês de maio. Ele que anuncia seus proventos ali na segunda quinzena, normalmente, do mês, né? Paga quase no final do mês, então o relatório é bem recente, saiu hoje. O relatório do Snag 11, hoje, dia 24 de junho, tá? Então, vamos ver aqui informações atualizadas do Fiagro, ok? E se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo aí, se inscreve no canal, tá? Ajuda a gente, deixa esse like aí, bate o sininho de notificações também, você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal, tá? E se você tem alguma indicação de vídeo, também coloque nos comentários e também vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso grupo do Telegram para você também indicar outros vídeos, conversar com outros investidores lá e também esse relatório gerencial que a gente vai estar fazendo a leitura agora. Então vamos para o relatório? Snag 11, fundo que eu não tenho em carteira ainda, tá? Inclusive, ali próximo dos Dia dos Namorados, ele caiu abaixo dos R$ 10, que era algo que eu não tinha visto ainda. Acho que já aconteceu, mas eu não tinha pegado e também não peguei, né? Acabei perdendo aí esse preço abaixo dos R$ 10, tá? Um Fiagro interessante, tá? Não é um Fiagro somente de crédito, tem aí também fazendas dentro do seu portfólio, tá? Então, não é um Fiagro totalmente de crédito, tá? Ele tem desde julho de 2022, tá? Quem administra é a Singulari, corretora de títulos, não conheço, mas a Suno, gestora, né, bem conhecida aí de quem investe principalmente em fundos de investimento imobiliário, né, e público-alvo, investidores em geral, tem taxa de administração e gestão que somados aí somam 0,91% ao ano, que vem diluído mês a mês, né, dentro ali dos resultados e não tem taxa de performance. Tá lembrando que é um Fiagro, né? Então, ele tem uma natureza aí de investir nas cadeias do agronegócio, tá? Esse não é somente de crédito, então também tem fundos, imóveis, né? Na verdade, fazendas dentro do seu portfólio, tá? E lembrando, né? O Fiagro não tem algumas características que diferenciam ele do FII. Uma delas que ele não é obrigado a distribuir 95% do seu resultado de caixa, não tem um percentual mínimo de distribuição dos resultados de caixa, no caso do Fiagro, diferentemente do FII segundo a Lei 8668 de 93. Vamos lá então, vamos passar pelos principais pontos, tá? A gente não vai fazer a leitura integral, porque senão são muitas páginas, né? Depois você pode baixar e fazer uma leitura mais detalhada. A gente vai ver aqui então os principais pontos. Distribuição última foi de 10 centavos por cota, tá? Esse aqui acho que é a menor distribuição desde o início, né? O fundo nunca distribuiu menos de 10 centavos, tá? Tem um lucro acumulado ainda aqui de 3 centavos por cota. Dividend yield está em mais de 12,6%. E o yield médio da carteira está em 15,32%, tá? A gente verifica aqui o que a cota de fechamento está muito próxima da cota patrimonial, aqui no caso um pouquinho abaixo, tá? Patrimônio líquido do fundo em torno de meio milhão, meio bilhão, né? São 500 milhões de reais, tem mais de 94 mil cotistas, eu não sou um desses cotistas, mas se você deixa o seu like aí, por quê? Aí com o seu like a gente verifica se o relatório, a leitura do relatório é interessante para vocês e faz essa leitura aí todos os meses, tá? PVP praticamente, como a gente vê aqui, os preços está em um, né, praticamente. E o LTV médio da carteira ponderado está em torno de 47%. Inadimplência, 0%, isso aqui é muito importante também. Durante o mês, o fundo adquiriu em torno de 1,5 milhão de ativos compromissados, ou seja, aquela alavancagem que os fundos de crédito faz, né? Toma um dinheiro emprestado e roda ele dentro do portfólio, né? Com uma taxa maior. Então, é para otimizar a remuneração do caixa disponível, né? Não deixar somente lá na renda fixa. O fundo alcançou um marco de 90 mil investidores em maio, inclusive, daí ultrapassou 94 mil investidores, tá? E aqui o que a gente verifica é que o fundo registrou um resultado de mais de 5 milhões de reais no mês de maio,
distribuindo então 10 centavos por cota, rentabilidade histórica superior ao IPCA mais 7, ou seja, está com uma remuneração aí bem interessante, né? Maior do que o NTNB. E FIX, CDI, IPCA mais o yield e uma B5, né? Está superior a todos esses daqui com o IPCA mais 7, tá? Inclusive, se a gente, quem acompanha o Tesouro Direto também aí, né? Que é um belo investimento também, mas tem que saber investir. A taxa estava hoje, dia 24, fechou em torno aí de IPCA mais 6,3, tá? Que é uma bela taxa, mas já chegou, esse mês chegou superior a 6,4 mais o IPCA. Então, as taxas estão nas alturas, né? Para quem quer entrar no Tesouro Direto. A gente tem um vídeo aí um pouquinho antigo que a gente fala sobre Tesouro Direto, procura aí no canal, tá bom? Vai explicar mais ou menos aí para você não perder dinheiro. A gestão optou então por distribuir 10 centavos, representando 132% do CDI líquido, né? Então aí está dentro do patamar de distribuição. Aqui é a questão do cenário macroeconômico. Eu vou deixar você fazer essa leitura aqui, baixando o relatório, tá? Só destaco aqui, ó, todas as bolsas subindo e a do Brasil caindo, né? E no sentido contrário aí no mês de junho. E o acumulado do ano também totalmente contrário com o mundo, inclusive com a Argentina. Então, complicado aí. Mas vou deixar para você que faça essa leitura aqui, tá? Uma leitura interessante para você entender um pouquinho do mercado interno, do mercado externo. Ele fala muito aqui sobre isso, então é importante você, investidor de bolsa, estar ligado aí com a taxa Selic, inflação, né? Mercado externo, né? Os Estados Unidos principalmente influencia muito aqui na nossa economia, inclusive na taxa de juros, né? Então, faça essa leitura aí para você ficar ligado, né? Inclusive, quem acompanha a última reunião do Copom, a taxa permaneceu ali estagnada, tá? Então, permaneceu estagnada mesmo percentual do anterior. Então, pulando tudo isso daqui, ó, muitas páginas, aqui são as projeções dos principais indicadores, né, econômicos aqui, projeção Suno, inclusive aqui, ó, IPCA sendo projetado para 2024 a 3,80, um pouquinho superior a isso aí, né? Taxa Selic é 10,25, deu uma estagnada aí, acho que em 10,5%, né? Se eu não me engano. Taxa de câmbio a R$ 5, né? Tem que cair bastante aí, né? Para poder encerrar 24 a R$ 5, mas como está bem flutuante aí o câmbio, né? Está bem variável, possivelmente possa chegar. Bom, falando aqui do fundo, a gente já falou sobre a distribuição de rendimentos, né? Ele fala aqui que, em primeiro lugar, é importante salientar que alguns fiagros já iniciaram uma redução dos seus rendimentos nos últimos meses, tá? E o Snag até permaneceu, né? Acima dos 10 centavos, muitos aí reduziram. Não reduziram tanto, né? Mas os preços de mercado caíram bastante com essa expectativa, tá? Inclusive por isso que eu aumentei minha carteira de fiagros, né? Os preços caíram bastante. E por conta também da queda do CDI, ó. Mês de maio já teve uma queda bem relevante do CDI em relação aos meses anteriores, tá? Então é importante a gente ficar ligado, porque a maioria dos fiagros tem uma indexação maior pelo CDI, tá? Tem uns que são 100%, igual o Vigia 11, o Decra 11 é quase meio a meio, né? IPCA CDI. Tem outros aí, o Rura 11 é totalmente CDI também. Tem aí procurado agora acrescentar alguns IPCAs dentro da carteira. E tem muitos aí que estão indexações, tem indexações aí totalmente pelo CDI, com a queda do CDI vai cair, inclusive, os rendimentos, com certeza. Dentro da performance da cotação e da liquidez, a gente verifica que é um fundo que tem uma liquidez boa, está permanecendo com uma liquidez ali próximo, né, entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais, a liquidez diária, tá? E na cotação, a gente verifica aqui que a cotação teve um aumento aqui no final de 2023, né? Mas em 2024 está estagnada ali próximo aos R$ 10, 10,10. Tá ali, teve uma pequena queda aqui em junho, abaixo dos R$ 9, em alguns pontos aqui, bem pontuais mesmo aqui em março, em abril, em maio, mas foram momentos ali bem rápidos e o fundo está flutuando em 2024 ali próximo aos 10 a 10,10. Próximo, inclusive, é o valor patrimonial que está R$ 10,05, né? Então está dentro ali
do seu valor patrimonial. Aqui é o histórico de rentabilidade, então o fundo tá com rendimento interessante aí, ó, rendimento do Snag 11 é esse em vermelho, então ó, não pagou nenhum provento inferior a 10 centavos, inclusive o menor foi 10 centavos, tá? O menor foi 10 centavos em outubro de 23 e agora em maio de 24, sempre proventos aí superiores, igual ou superior a 10 centavos. E o rendimento investido com o mesmo valor do CDI renderia essa coluna cinza aqui, ó, como o CDI caiu aí nos últimos meses, né? Aqui tendo uma rentabilidade menor, pagando o mesmo preço que se fosse, né, o preço aí do Snag 11. Então, é um excelente fiago na minha opinião, tá? Rendimentos aqui a gente verifica, né, em função do CDI, então CDI mais alguma coisa, em maio foi CDI mais 1,26%, e nos rendimentos, em função do CDI também, comparando com o CDI, tá superior também a remuneração pelo CDI. Aqui é a crescente, né, de número de cotistas, não sei, aqui teve uma queda bem relevante, né, teve um estranho aqui em outubro de 2023, não sei se foi erro aqui do estagiário, né, de repente aqui é 67, não 87, muito estranho isso aqui, tá, muito estranho, possivelmente é erro do estagiário, possivelmente, tá. Mas a gente teve uma ascendência aqui bem grande aí em maio, né, ultrapassando então os 90.000 cotistas agora no mês de maio. Patrimônio líquido mantém-se ali em torno de 500 milhões de reais. E mais para baixo a divisão, o dividendo de distribuição e o dividend yield anualizado, né, o quanto está aí superior a 12%, também muito interessante. Dentro do resultado, a gente verifica que em maio o fundo teve, né, aí resultados superiores a 5,4 milhões, os juros dos CRAs superam os 5 milhões de reais, né? Correção monetária aqui foi zero. Rendas de aluguéis que as fazendas que o fundo detém aí no seu portfólio, 372 mil, a aplicação de caixa rendeu 28 mil e as despesas foram em torno de 450 mil reais, dando aí um resultado para o fundo, né, de 6,2 milhões de reais. Aqui tem a reserva, né, de lucros também, né? Então, o fundo distribuindo 5 milhões de reais para 5 milhões, 5 milhões de reais, né? Para aí então pagando 10 centavos por cota. Bom, mais para baixo a gente verifica o lucro acumulado, está em torno de 3 centavos por cota, né? O resultado acumulado do Snag 11. Aqui é o resultado por cota de cada item lá, do resultado, né, detalhado, então juros aí a maioria, né, e o lucro acumulado, onde ele então reteve parte do resultado foi de 3 centavos por cota. Nas alocações e movimentações, o fundo então tem aqui dentro da sua carteira então 270 devedores, então é uma pulverização bem interessante aí, né, mais de 500 milhões de reais, CDI mais 3,47 é aí, a posição atual do fundo, né, o duration aqui está em 12,9 e a posição 446 milhões de reais investidos em CRAs. Dentro aqui do mês de reajuste dos aluguéis vai ter agora em julho, né. E na carteira de crédito, ó, ela é pequena, só que dentro desse boa safra aqui, o CRA pulverizado, é onde tem a maioria daqueles 200 e poucos lá devedores, tá. É bem diversificado, tá um gráfico aqui mais para baixo, aqui são os 2 imóveis rurais que ele tem na carteira também, como devedor tá o boa safra. E aqui, ó, são as alocações, né, o boa safra é a maioria, onde tem a pulverização. E aqui, mais para baixo, tem a exposição por devedor. Então, são diversos devedores, é o que somam aqueles mais de 200 devedores diferentes, né? Outros aqui somam 15%. Então, é uma gama diversificada aí dentro do mesmo papel, né? Exposição por setor, os produtores que são da parte de boa safra, que são maioria esses produtores aqui, né, estão dentro desse segmento aqui de 67%. Café 14%, fornecedor 11%, laticínios 8% são as outras alocações que ele tem em carteira.
E na exposição, está mais concentrada aqui sudeste, né, parte do nordeste, um pouquinho lá no norte e em todo o centro-oeste. Essa é a posição geográfica, que é a posição por devedor, né? E dentro dessa questão de risco, né, o fundo tem uma diversificação bem interessante ali em relação aos devedores, né, ligados principalmente a esse crabo à safra, onde tem uma pulverização ali de mais de 200 devedores diferentes, né, o que deixa a carteira aí bem diversificada, o vencimento é em 20 anos aí desse CRA pulverizado, CDI mais 3%, né? Então são diversos produtores. Tem esse CRA leitíssimo aqui do setor laticínio, né? CDI mais 5%, uma taxa bem interessante. Aqui do setor de cafés, CDI mais 4%, 10 anos de duração. Representa 10% do patrimônio líquido do SNAG 11. E aqui também tem outros produtores de café. Esse aqui, inclusive, com uma remuneração bem alta aqui, CDI mais 7,5%, né? Compõe aqui em torno de 4% do PL do fundo. E mais para baixo são os imóveis rurais, né? IPCA mais 8 é a remuneração, né? E é 10 anos de vencimento. Esse aqui também para os devedores de boa safra semente. Tem um percentual pequeno, né? Em torno de 10% aí do patrimônio também do fundo. Esse aqui é IPCA mais 8% é a remuneração, também vencimento em 10 anos. Bom, esse aí, então é o Fiagro Snag 11, um Fiagro diferenciado por conta da super diversificação que ele tem em relação aos devedores e também aos imóveis rurais, né, de imóveis físicos aí que ele tem, são fazendas de produtores, né, que em suma, a maioria daí dos fiagros não tem em carteira. Então, fundo bem interessante na minha opinião, eu não vi quando ele caiu abaixo dos R$ 10, senão poderia até ter entrado aí no Snag 11, é um fundo bem estruturado na minha opinião, tem ali algumas remunerações altas, mas nada tão absurdo ali comprometa o risco mais elevado da carteira. É claro que tem um risco, sempre tem um risco, né? Está tratando ali também de um setor bem produtivo no país, né? Participa bastante aí do PIB do Brasil, mas vira e mexe, alguns problemas climáticos acaba atrapalhando a safra, né? E a gente sabe que o escoamento dessa safra também aí é complicado no Brasil, mas o setor está crescendo e aí está tendo bons créditos agora em relação às produções, principalmente com os fiagros aí sendo lançados a partir de 2021, né, 22, e aí então o setor ficou um pouquinho mais conhecido na bolsa, né? A gente mesmo não conhecia muito o setor de agronegócio no país, né? E comecei a conhecer através dos fiagros e investindo também neles, né? Minha carteira hoje de fiagro tem 4 fiagros aí que eu tenho acompanhado, né, e a gente verifica aí algumas nuances do setor. É um setor bem estável, tá, no país, interessantíssimo aí para poder investir, tá bom? E é isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe as suas sugestões aí no final aí do vídeo, né, nos comentários do vídeo. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.